Você sabe como cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer podem transformar desgastes em forças novas? O que são desgastes? O que são forças novas? Quer saber se existe um jeito diferente de agilizar essa transformação? Fique aqui, você vai ver. Boas-vindas! Que bom que você também está aqui em busca de informações sobre a capacidade que os cuidadores têm para transformar desgastes diários em forças novas e realizações. Quando eu preparei o vídeo anterior, intitulado Alzheimer e Síndrome do Cuidador, entenda tudo sobre quem cuida dos familiares, eu recebi comentários interessantes e qualificados no Facebook. Você vai ver o link na descrição. São interessantes porque as pessoas entendem a realidade do sofrer, de quem tem a doença de Alzheimer, de quem cuida e dos familiares também. Agradeço pelas participações. Percebo cada vez mais a importância da dinâmica que se estabelece entre os familiares, onde existem os esquecimentos de quem está com a doença de Alzheimer, da pessoa que cuida e dos demais familiares, em forma de rodízios e ajudas financeiras. Então, depois dessas considerações gerais, trago agora de forma breve depoimentos e exemplos que eu vi em minha jornada até hoje. Gostaria de reexplicar rapidinho como que eu fiz isso. Todas as vezes que as pessoas reclamavam de alguma coisa que tinha que cuidar uma pessoa de idade com a doença de Alzheimer, ou que falavam algumas coisas pra gente sobre as dificuldades encontradas, eu fui anotando no meu caderno. Essa parte é importante a gente compartilhar, que aquilo que uma pessoa falou aqui agora, a outra pessoa não sabe ainda. Daqui pra frente, então, é só para compartilhar a essência. Aquilo que uma pessoa, uma cuidadora sente, ela sofre, e que também a pessoa que tem Alzheimer também sente, também sofre, e também os familiares. Então vamos seguir em frente. Exemplo 1. Cuidadora ressalta que, ao cuidar de uma pessoa com Alzheimer, acaba cuidando do restante da família. No ponto de vista dela, o que talvez queira dizer que se um membro familiar precisa da ajuda, todos os demais procuram se articular. Mas como, eu pergunto, seria porque toda a família se interessa em ajudar o doente? Não é bem assim, ela respondeu. Acho que quando essa pessoa mais velha de nossa família está com demência, como Alzheimer, quem cuida acaba enaltecendo a pessoa idosa que está com a doença, ao transferir para ela dignidade, empatia, paciência, amor que se identifica com essa pessoa mais velha. E aí eu me lembro de como na prática coisas minuciosas tornam-se importantes, como evitar tratar a pessoa com a doença como se fosse uma criança esquecida, porque está com Alzheimer, lembrando da importância de agir com ela como pessoa adulta que ela é. Vamos agora ao exemplo 2. Faço uma pergunta a você. A obrigação de cuidar da pessoa idosa e com Alzheimer, de quem é? Veja uma das respostas que identifiquei. É triste quando uma filha ou um filho é obrigada ou obrigado a cuidar, vendo as dificuldades da pessoa idosa com a doença e sentindo a dor dessa pessoa. Mesmo sendo muitos filhos, na maioria das vezes, sobra sempre para um filho ou para uma filha fazer. Tudo fica por conta dessa pessoa. E essa doença acaba não só com a pessoa que sofre, mas também pode fazer adoecer a pessoa que cuida diariamente. Apresento agora o exemplo 3, que apresenta, por sua vez, 3 casos. Acompanhe. Esse exemplo 3 se refere a cuidadores de pessoas com Alzheimer que ajudam a família sem parar. Conheça os casos. Caso 1. Eu estou ajudando minha mãe já faz 14 anos, sempre sofrendo na luta de lidar com essa doença terrível. Não tem jeito. Todos os dias o sofrimento, olha que interessante que ela falou, todos os dias o sofrimento passa perto da cama dela e lembra do meu sofrimento. Olha, é impressionante, né? Como que as pessoas conseguem dar esses depoimentos e ao mesmo tempo continuar otimista desse trabalho. Caso 2. Conheço uma pessoa que cuida sozinha de uma parente. Ninguém mais ajuda. E as forças dessa cuidadora diminuem pouco a pouco. Com certeza, Deus irá ajudá-la. E além disso, eu ouço algumas pessoas perguntarem por que a pessoa que cuida a doente, no caso que eu estou falando, às vezes adoece também. E depois, se acaso isso acontecer dela adoecer também, quem vai cuidar das duas doentes? Caso 3, cuido do meu esposo sozinha há mais de 7 anos, a pessoa diz. Percebo que minhas forças estão muito menores do que antes.
Percebe que já há pouco eu falei disso também. É um trabalho que exige muitas forças, muita entrega e muita disposição para tentar sempre melhorar mais, né? Eu percebo que minhas forças estão muito menores do que antes, não são mais as mesmas. Acho que isso acontece também porque a pessoa que cuida vai adoecendo também. Então não é uma, duas, três, são várias pessoas que falam isso, né? E a pessoa ainda continua dizendo, eu não consigo me alimentar como deveria, me preocupo mais com o esposo, mas Deus haverá de me abençoar e me ajudar. Está percebendo o quão é importante conversarmos mais sobre esses temas por aqui? Se você está gostando deste vídeo, curta e não se esqueça de se inscrever neste canal. Toque no sininho das notificações. Isso é muito importante para todos nós. Vamos agora ao exemplo 4, que apresenta 3 novos casos. Então, o exemplo 4 vai falar do seguinte, da morte, da herança, de quem cuidou, no caso, né, ou não, de quem partiu, de quem cuida, versus se recebe sua parte de herança ou não. Esse caso assim da herança, quando a pessoa com a doença de Alzheimer já está numa fase assim mais pro final, né? As pessoas começam a ficar, os filhos começam a ficar com mais atenção, né? Para essa parte da herança, dos cuidados que eles deveriam ter talvez feito e não fizeram. Então é um conjunto de possibilidades e de tristezas, né? Se a pessoa ela não cuidou, não ajudou a cuidar da pessoa que tinha Alzheimer, né? Se ela não ajudou, ela vai se sentir mal diante dessa conversa de, e a herança, como é que nós vamos fazer? E já começa aquelas brigas, talvez, né? Mas é sempre um momento de conversar, fica mais fácil de enfrentar essas dúvidas e esses problemas também que podem acontecer na família. Agora eu vou colocar então o primeiro caso dentro do exemplo 4, tá? Na forma de pensar de uma filha ou de um filho, os pais são pais de todos. Seu bem mais precioso aqui na terra. Os cuidados deles deveriam ser uma obrigação dos filhos e não um pedido deles para que cuidem deles. Mas no caso de outros filhos e filhas, podem estar aguardando somente pelo momento da partilha dos bens, como eu falei antes, né? Parece lamentável, mas para alguns pode ser realidade. E é uma conversa, como eu disse antes, que deve ser feita, ajudando um ao outro. E no caso 2, eu ouvi uma cuidadora que dizia o seguinte: acho que todos têm de cuidar da pessoa doente, é obrigação de todos os filhos, não esperar que um só cuide, seja qualquer que seja a doença. No entanto, quem cuida acha que é muito cansativo só um cuidador cuidar. E muitas vezes ele ou ela também adoece, como nós falamos antes. Agora vamos para o caso 3, quando diz um cuidador assim: penso que para certas coisas não deve haver cobrança. As pessoas envolvidas mostram ou não o seu grau de amor e sentimentos pelos mais velhos. E se não há disposição de participar do cuidar, não vale a pena alguém lhe pedir ajuda. Mas o que é ajudar no caso de adoecimento do cuidador e da morte da pessoa cuidada? Pois bem, você está percebendo quão é importante conversarmos mais sobre esses temas por aqui. Se você está gostando deste vídeo, curta e não esqueça de se inscrever no canal. Toque no sininho das notificações. Vamos agora ao exemplo 5, os seus 4 casos. Exemplo 5 sobre a lucidez. Já pensou que é lúcido, não? Apresento agora algo importante sobre a lucidez nos momentos finais da doença de Alzheimer, quando a pessoa com a doença sente que vai partir para outra vida. Gente, isso que eu vou falar é algo assim que muito profundo mesmo. Caso 1, nos momentos de clareza, um pai que estava com a doença de Alzheimer passou a agradecer todos os dias aos filhos e filhas que o deixavam animado para que não se sentisse sozinho por causa da doença, né? E ele, então, num dia, a cada vez que algum filho ou filha entrava no quarto, antes de sair de casa para outros trabalhos, ele passou a apertar a mão de cada um deles. Isso porque os filhos faziam rodízio para cuidar do pai. Nunca ele ficava sozinho ou mal cuidado. Veja o que vem agora. Pode ter sido pelo reconhecimento dos filhos, que nunca o abandonaram, nem para cuidar dele, nem para levá-lo a passear. E o que aconteceu? Imagina o que aconteceu? Aconteceu que, chegada a hora, tranquilo pelo carinho que recebia, ele faleceu. Levando o carinho dos filhos, ficaram com as bênçãos dele para o resto de suas vidas. E você, está percebendo como é importante conversarmos mais sobre esses temas? Se você está gostando deste vídeo, curta e principalmente não esqueça de se inscrever no canal. Toque no sininho das notificações. Caso 2. Conheço uma pessoa com 65 anos, estando o esposo dela com 75.
A esposa só se preocupa com ele. Os filhos lhe oferecem ajuda, mas ela diz para eles: não precisa me ajudar, porque eu dou conta do recado. Na verdade, os filhos ficaram percebendo que o mais pesado estava com ela. E aí, até que um dia, os filhos observaram melhor ainda e começaram a ver que ela não estava conseguindo dar conta do recado de verdade. E, em consequência, nem para o doente estava conseguindo ajudar. Aqui agora vem o caso 3 desse exemplo. Nem todos têm a coragem de entrar no quarto de um pai ou de uma mãe doente, especialmente se tiver a doença de Alzheimer, e não lembra mais do que lembrava antes. Uma coisa bastante triste. Muita gente já percebeu isso. E tem mais. Se você vê aquela pessoa mudada, automaticamente você pensa que no dia de amanhã poderá ser a sua vez. Isso deixa com medo a pessoa de ter o destino igual a quem está ali naquela cama. Caso 4 é o seguinte. Meu pai, a pessoa está contando isso, tá bem? O meu pai teve 3 filhos e só eu, que sou a sua filha, é que cuido deles junto com meu esposo. Está sendo uma luta muito grande, mas estamos com ele e não abrimos mão. Ele está nos últimos dias de vida e sofre muito, embora recebendo tratamento em casa, mas está muito difícil ver que aos poucos ele está partindo dessa vida para outra. O que a gente deve fazer? Como é transformar desgastes em coisas novas? Talvez respeitar o espírito das coisas, o tempo das coisas e das pessoas. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o tema Alzheimer, como cuidadores podem transformar desgastes em forças novas. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Até a próxima, quero ver você de novo por aqui.